Vamos lá, 5 colunas da verdade. Vamos comigo? Deus, e os 10 mandamentos. Disse Jesus: e conhecereis a verdade. Diz o profeta Daniel: alguém vai jogar a verdade por terra. Fez isto e prosperou. Então, a partir daí entra o tema de hoje. O tema de hoje é um atentado à verdade, parte 1. Vamos dividir em 2 partes para não terminarmos tarde hoje. Hoje é segunda-feira. Queremos terminar às 9 horas. Aí não atrapalha ninguém que tem que viajar. E levanta cedo amanhã. Então, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7. Obrigado. Vamos ler a partir do versículo 1. Daniel 7, versículo 1. Esse é um tema maravilhoso, incrível. Por mais que eu estude esse assunto, eu sempre aprendo coisas novas. Eu já estudo esse tema, irmãos, há muitos anos. O pastor Theo também estuda esse assunto há muitos anos. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Os irmãos também estudam isso há muitos anos. Todos aqui estudam. E vamos hoje dar mais uma olhada nesse tema. Daniel 7, verso 1. Acompanhe, por favor, com os olhos. No primeiro ano de Belsazzar, rei... De onde era o rei? Teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o quê? Agitavam o mar. Para um pouquinho aí, olhe para cá um pouquinho, irmãos. O verso 3 fala que os 4 ventos do céu agitavam o mar. Não diz assim? Diz ou não diz? Tá. 4 ventos. O que quer dizer ventos? Agitavam o mar. Mar é água. Água quer dizer o quê? Então, 4 ventos agitando o mar. O que significa? 4 guerras agitando? Gostei da sua resposta. Diz aí, o que significa 4 ventos agitando o mar? 4 guerras agitando o povo. Parabéns, muito bom. 4 guerras agitando os povos. Essa linguagem que ela já respondeu muito bem, só pôde responder porque estudamos antes o significado dos símbolos. Se você não sabe o significado dos símbolos, lê isso aqui e não entende. Mas se sabe o que significa os símbolos, quando lê isso, entende. Inclusive um adolescente entende. Uma criança entende. Um adulto entende. É só acompanhar o estudo da Bíblia. Essa semana, você percebe, é uma sequência. Um tema puxa o outro, e o outro, e o outro. Vamos voltar então ao verso 3. Daniel 7, verso 3. Diz assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam de onde? Do mar. Para um pouquinho, olhe para cá, irmãos. Quantos animais? O que significa animal? Rei ou reino. Então, 4 animais subiam do mar. Isto é, 4 reinos surgiram de onde? Do meio do povo. É exatamente isso. Vamos em frente, verso 4. Antes de ler o verso 4, um minutinho só. São quantos animais? 4. Agora sim, verso 4. O primeiro animal parecia um leão. E tinha asas de quê? De águia. Enquanto eu olhava, quem é que olhava? Quem olhava? Ele estava olhando aonde? Numa televisão? Não, ele estava tendo uma? Está fraco, estava tendo uma? E quem estava dando a visão para ele? Deus. Então quando ele diz assim, eu olhava, ele está dizendo, eu estava tendo uma visão. Ok? Voltemos para o verso 4. O primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Muito bem, vamos para o verso 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal. O segundo era semelhante a quê, irmãos? A um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca entre os dentes traziam 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Vamos para o verso 6. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui o outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Uau, que coisa estranha, né? Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Ok, vamos para o verso 7. Diz, depois disto continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro,
Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés, o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha o que mesmo? 10 chifres. Paremos um pouquinho aí. Até agora lemos 4 animais, e é exatamente isso que o profeta diz. Ele viu 4 animais. O primeiro era um leão, o segundo um urso, o terceiro um leopardo, e o quarto era tão feio, mas tão feio, que ele não conseguiu dar um nome para ele. Chamou esse animal de terrível e espantoso. E nós vamos chamá-lo aqui de terrível. Então, o primeiro é leão, o segundo urso, o terceiro leopardo, e o quarto, o terrível. Mas não é só isso, tem mais do que isso. Quantos chifres tinha o terrível? 10. O que significa chifre em profecia? Poder, rei ou reino. Isto quer dizer que se este animal tem 10 chifres, significa que este animal representa um reino, porque animal quer dizer reino. Este quarto animal é um reino, que ao ter 10 chifres, significa que tem muito poder. Estamos falando de um reino poderoso. Voltemos para o texto. Agora vamos para o verso 8. Lemos até o 7, agora vamos ler o verso 8. Estando eu, esse eu aí é o profeta Daniel, a observar os chifres, eram 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Uau, que coisa estranha, vocês não acham? Vamos aqui parar um pouquinho a leitura e olhar para frente, para a tela do nosso computador. Aí estão os 4 animais. Você pode também dizer 4 bestas, é a mesma coisa. As 4 bestas no livro de Daniel. Aí estão eles. Exatamente como nós lemos, o primeiro era um leão e tinha asas de águia. O segundo era um urso e tinha 3 costelas na boca. O terceiro era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E o último era muito feio e o profeta o chamou de terrível e espantoso. Esses animais, esses 4 animais, têm um significado muito curioso e tem a ver com esse país também. Não só este, outros países, mas esse aqui também. E o Brasil também. Muitos países estão aí nessa história. Antes da gente prosseguir, sabendo o significado de todos eles, veja a ligação que existe entre esses 4 animais de Daniel capítulo 7 com o livro do Apocalipse. Segura Daniel, o livro aí de Daniel, marca essa parte, e abra a Bíblia em Apocalipse, Apocalipse 13. Vamos manter a Bíblia Sagrada aberta aí em Daniel, e vamos abri-la agora em Apocalipse 13. Veja a ligação que tem entre Apocalipse e Daniel, ou Daniel e Apocalipse. Você vai notar que o livro de Daniel é também um livro apocalíptico, isto é, ele também é um livro de profecias, tanto quanto o Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 1 e 2. Diz assim: vi emergir do mar uma o quê? Uma besta, que tinha quantos chifres? Para um pouquinho aí, olhe para cá. Quantos chifres tinha o quarto animal lá de Daniel? 10. De onde sai aquele animal? Do mar. Aqui essa besta sai da onde? Do mar. Quantos chifres tem essa besta? 10. Tem coisa semelhante ou não tem? Tem. Vamos voltar para o texto. Verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Olha agora o número 2. A besta que vi era semelhante a quê? Olha aí, semelhante a quê mesmo? Leopardo. Continua a leitura. E os pés como os pés de quem? De urso. E a boca como a boca de leão. Para um pouquinho aí, olha para cá. Você viu aí em Apocalipse os 4 animais? O leão, o urso, o leopardo e o terrível. Aí. Os 4 de Daniel 7 aparecem aí em Apocalipse 13. Em outras palavras, se nós entendemos Apocalipse 7 hoje, entenderemos Apocalipse 13 a qualquer momento. Fica muito mais fácil. E por que um capítulo de um livro lá no Velho Testamento diz uma coisa semelhante a um outro capítulo do Novo Testamento? Porque a profecia, ela tem assim, existe uma linguagem que nós, pastores, estudamos e dizemos assim, paralelismo profético. O que é um paralelismo profético? É quando vários capítulos e vários livros